Fala aí pessoal, tudo tranquilo? A gente está agora aqui começando a nossa segunda aula. Nessa segunda aula, o que eu vou abordar aqui principalmente? Eu vou começar fazendo uma revisão do que a gente viu na última aula. Vou complementar um conceito de aceleração que eu tinha iniciado na primeira aula e vou falar principalmente aqui sobre os movimentos uniformes e os movimentos uniformemente variados e como é que se dá o equacionamento desses movimentos. Bom, então vamos lá pessoal, vamos relembrar um pouco o que a gente viu na aula passada. Coloquei a lista de alguns conceitos que a gente viu na última aula. Referencial, o ponto que determina se o objeto está em movimento ou repouso. Movimento é a mudança da posição para se aproximar ou se afastar do referencial. Repouso é quando a gente tem a posição de um objeto, ela não vai se alterar em relação a esse referencial. Trajetória é a linha que determina as diversas posições do objeto no decorrer do tempo. Deslocamento é a distância percorrida entre o espaço inicial e o espaço final da trajetória. Ponto material, gente, é o corpo, cujas dimensões ela não vai interferir no estudo do movimento. Corpo extenso é o corpo cujas dimensões são importantes para entender o movimento, ou seja, elas vão ser de fato relevantes. Velocidade vai ser a taxa de variação da posição de um corpo em função do tempo. A velocidade escalar média vai ser a razão entre a variação do espaço e o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo aqui ele é um intervalo definido. E a velocidade escalar instantânea, ela é a razão entre a variação do espaço e um instante muito pequeno de tempo. E a aceleração a gente viu que é a taxa de variação da velocidade de um corpo em função do tempo. Continuando aqui relembrando, gente, a fórmula da velocidade média, Vm aqui vai ser igual à posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser o tempo final da trajetória, menos o tempo inicial da trajetória. Aqui a gente vai ter que ΔS dividido por ΔT. Temos aqui a nossa variação de espaço, que é o ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial. Trouxe aqui de volta para vocês. Vou estar sempre trazendo isso aqui nas questões para sempre estar fixando como é que a gente converte de km por hora para metros por segundo e de metros por segundo para km por hora. Aqui eu só falo de novo o conceito de velocidade, que é a taxa de variação da posição de um objeto em relação a um referencial em função do tempo. E a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. E também relembro a vocês o conceito que se o corpo ele não está mudando de posição, a velocidade dele vai ser zero, e se o corpo não muda a velocidade, a aceleração desse corpo vai ser zero. Aqui agora já é um conceito que a gente vai pegar novo aqui na aula, né? Passar para vocês. Na primeira aula eu falei do conceito de velocidade escalar média. A aceleração ela também vai possuir um conceito similar. A velocidade escalar média era o quê? Era a posição final menos a posição inicial dividido pelo ΔT. Como a aceleração é a variação da velocidade, o que a gente vai estar avaliando aqui em função do tempo? A variação é a própria velocidade. Então, nesse caso aqui, qual vai ser a nossa aceleração escalar média? Vai ser a velocidade final de um corpo menos a velocidade inicial desse corpo, dividido pelo intervalo de tempo. Aqui eu coloco um exemplo que eu tenho um caminhão aqui na velocidade de 40 km por hora. A velocidade inicial dele aqui vai ser 40 km por hora. Depois de 20 segundos, ele vai ter chego aqui atingido a velocidade final de 76 km por hora. Aí eu quero saber qual seria a aceleração média desse caminhão. Então, como é que a gente vai ter que fazer isso? Vamos calcular primeiro aqui a nossa variação de velocidade. Vai ser 76, que vai ser a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é 40, a gente vai ter 36 km por hora. Para calcular a aceleração média, seria o quê? O intervalo de velocidade, o nosso ΔV, dividido pelo intervalo de tempo. Só que o nosso intervalo de tempo aqui está em segundos, e a nossa velocidade está em km por hora. A gente não pode trabalhar com hora e com segundo, dividir hora por segundo, porque senão vai ficar errado o resultado. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que converter ou esse tempo para horas, e a gente obteria uma aceleração em km por hora ao quadrado, ou a gente converte 36 km por hora para metros por segundo, e que foi isso que eu fiz aqui.
Para a gente converter 36 km por hora, o que a gente tem que fazer? Dividir por 3,6, a gente vai obter esse valor em metros por segundo. Então, 36 km por hora é 10 metros por segundo. Então, a nossa aceleração escalar média aqui vai ser 10 metros por segundo, que foi o intervalo aqui a variação de velocidade, na verdade, dividido pelo nosso intervalo de tempo. Então, a gente vai ter que a nossa aceleração média desse caminhão, nesse intervalo de tempo aqui, foi de 0,5 metros por segundo. Da mesma forma que a velocidade, existe também uma aceleração escalar instantânea, que é a variação de velocidade quando o intervalo de tempo é muito curto. Então, pessoal, entrando aqui na parte de movimento, via de regra, os movimentos no mundo real, ele não possui um regramento muito certinho, não. Aqui nesse gráfico aqui da esquerda, aqui na esquerda do slide, eu tenho aqui ele representa os dados reais da velocidade de ônibus ao longo do tempo, e a gente pode ver que as variações aqui da velocidade deles são muito grandes e até bem aleatórias. Calcular, se eu pedisse para você calcular essa distância aqui, ia ser muito difícil, praticamente impossível, só baseado nesse gráfico aqui. Só que a gente vai ver que os movimentos que a gente vai estudar aqui no curso, eles não são assim tão aleatórios, eles vão possuir algum tipo de característica especial que vai tornar o cálculo deles um pouco mais... Antes de eu entrar nos movimentos propriamente ditos, eu vou introduzir aqui a vocês o conceito de função horária da posição e a função horária da velocidade. Os movimentos que a gente vai estudar aqui na aula, gente, todos eles aqui vão ser descritos por essas duas equações aqui, que é a equação horária da posição, a função horária da posição e a função horária da velocidade. A função horária da posição, gente, ela vai descrever como que a posição de um corpo ela vai variar em função da velocidade, da aceleração e do tempo que ela percorreu. E a função horária da velocidade, ela vai descrever como que essa velocidade desse corpo vai variar a depender da aceleração e do tempo que foi percorrido. É importante, gente, vocês saberem isso aqui, de cor salteado, tá no sangue isso aqui vão ser as duas equações que vocês praticamente vão mais utilizar aqui nessa parte da disciplina, que é na parte que envolve o movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A função horária aqui da posição, ela diz o seguinte, que a posição final do móvel ela vai ser igual à posição inicial mais a velocidade inicial desse corpo vezes o tempo percorrido mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a posição final de uma partícula, e eu sei qual era a posição inicial dela, sei também qual era a velocidade inicial que ela estava, sei qual o tempo que se passou do início até o final do movimento, sei a aceleração desse corpo, eu consigo calcular essa posição final só substituindo aqui os valores. Para a velocidade, vai ser bem similar à forma que a gente vai calcular. Se eu quero saber a velocidade final do meu objeto, e eu sei a velocidade inicial, e eu sei também a aceleração e o tempo que ele está se movendo, eu consigo calcular a velocidade final. Da mesma forma, também eu consigo fazer o contrário. Por exemplo, se eu sei qual é a posição final, eu sei qual é a velocidade inicial, eu sei qual é a aceleração, eu sei qual é o tempo que passou, eu consigo calcular qual era a posição inicial do meu corpo. A gente consegue aqui, desde que a gente tenha, vamos dizer assim, todas essas informações aqui, menos uma, a gente consegue calcular essa que está faltando. Por exemplo, se eu não tenho tempo, mas eu tenho a posição inicial, a posição final, a velocidade inicial e a aceleração, eu consigo aqui calcular, colocando o tempo em evidência. A gente vai fazer uma opção de exercício desse que a gente vai ver como é que vai ser utilizado cada uma dessas equações. Aqui eu coloco a definição do que é cada um desses termos aqui. Eu já falei tudo, mas eu vou deixar aqui listado, se vocês quiserem lembrar. E vou partir aqui, gente, para a equação de Torricelli. Tem muitos casos, gente, que é interessante a gente relacionar a velocidade em função do espaço e da aceleração de um corpo, sem depender do tempo. A equação de Torricelli ela nos permite relacionar aqui a velocidade de um corpo em função da variação do espaço desse corpo, da aceleração que esse corpo tem e da velocidade inicial dele também.
essa equação de Torricelli, ela é originada a partir de uma combinação dessas duas equações aqui, das nossas funções horárias da posição e a função horária da velocidade. Eu vou fazer aqui a dedução rapidinho, mas na maioria das vezes só a fórmula aqui já é suficiente para você resolver bem as questões, beleza, gente? Aqui, como é que a gente vai chegar nessa equação aqui? Primeiro, partindo aqui da equação da velocidade, vamos isolar aqui o tempo e depois a gente vai pegar esse tempo e substituir na equação da posição. Então vamos lá. O V0 vai passar para o outro lado, vai ficar V menos V0, e esse A vai passar para cá dividindo todo mundo, então a gente vai ter que o tempo é igual a V menos o V0 dividido pelo A. Vou substituir esse tempo aqui, conforme eu já tinha dito, na equação da função horária aqui da posição. Então, tudo que era essa letrinha T aqui, tudo que era tempo, eu vou substituir por esse termo aqui, V menos V0 dividido pela aceleração. Então, vamos lá. A posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes, aqui era o T, vai virar V menos V0 dividido por A, mais A, vezes, aqui era T elevado ao quadrado, então vai ser V menos V0 dividido por A elevado ao quadrado, isso tudo aqui dividido por 2. Vamos aqui resolvendo isso. S é igual a S0, V0 vezes V, vai estar aqui V vezes V0, menos V0 vezes V0, dá V0 ao quadrado, como isso aqui era menos, vai ficar menos V0 ao quadrado dividido por A. Esse termo aqui elevado ao quadrado vai ser V menos V0 ao quadrado dividido por A ao quadrado. O que é V menos V0 ao quadrado? V menos V0 elevado ao quadrado vai ser o quê? V ao quadrado menos 2 vezes V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Essa aceleração que estava aqui multiplicando vai cortar com esse quadrado da aceleração aqui. Então, a gente vai ter essa equação aqui. Para eu tirar esse 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, eu vou ter aqui 2S é igual a 2S0, mais, multiplicando por 2 aqui, 2V vezes V0, menos 2V0 ao quadrado, dividido por A, mais, aqui era o que eu já tinha aqui, V ao quadrado, menos 2V vezes V0, mais V0 ao quadrado, também dividido por A. Como esses dois termos aqui, eles têm o mesmo denominador, eu posso fazer essas operações aqui de soma e subtração como se tivesse tudo normal. Então, vamos lá. 2V vezes V0, eu vou cortar aqui com esse menos 2V vezes V0. E esse V0 aqui, eu vou diminuir desse menos 2V0 aqui. Os dois estão ao quadrado aqui. Então, esse termo aqui de velocidade ao quadrado vem para cá. Isso aqui mais isso aqui vai ser menos V0 ao quadrado, vem para cá. Dividido pela aceleração. E aqui, o que eu fiz? Eu joguei esse S0 para cá. O 2 ficou em evidência, vai ser 2 vezes S menos S0. Vai ser igual a V ao quadrado menos V0 dividido por A. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse V0 para cá. Aí eu vou ter que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes S menos S0. S menos S0 a gente sabe que é o nosso ΔS. Então, se a gente substituir aqui ΔS, a gente vai ter no final das contas aqui a equação de Torricelli. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Reforço que o importante é você saber aqui a fórmula. Isso aqui é só uma dedução de como é que a gente chega nela. Então, vamos lá. Movimento uniforme, pessoal. Eu falei com vocês que a maioria dos movimentos na vida real, eles são bem caóticos. Só que na física aqui a gente vai estudar alguns movimentos que eles têm umas características bem particulares. Por exemplo, o movimento uniforme, ele vai ser um movimento que ele vai possuir, o corpo no caso, ele vai possuir uma velocidade escalar constante e não nulo. Se fosse nulo ele estaria parado. Então ele vai possuir uma velocidade escalar constante durante todo o tempo do movimento. O que a gente pode inferir disso? Se a velocidade é constante durante todo o tempo do movimento, o que significa? Significa que a velocidade média vai ser igual a essa velocidade do móvel. Outra coisa que a gente pode inferir pela velocidade escalar ser constante. O móvel ele vai sempre percorrer distâncias iguais em tempos iguais, porque ele vai estar, se ele está nessa mesma velocidade em um intervalo de tempo aqui de 1 minuto, em um outro intervalo de tempo de 1 minuto, ele vai estar nessa mesma velocidade e logo, consequentemente, as duas distâncias que ele percorreu vão ser iguais. E a outra coisa que a gente tira por conta da velocidade ser constante é que a aceleração
desse móvel ela vai ser nula. Por quê? Porque a variação de velocidade vai ser nula. E a gente já viu que a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, se essa velocidade não varia em relação ao tempo, a nossa aceleração é nula. Beleza, pessoal? Então, no movimento uniforme, só recapitulando, a velocidade vai ser igual à velocidade média. O móvel ele vai sempre percorrer distâncias iguais. E a aceleração desse corpo vai ser igual a zero. Então, o segundo movimento que a gente vai estudar aqui vai ser um movimento uniformemente variado. O movimento variado, gente, ao contrário do uniforme, ele vai ter uma variação na velocidade. O que torna especial o movimento uniformemente variado? É que no movimento uniformemente variado, essa variação de velocidade ela vai ser constante. O que significa que essa variação de velocidade é constante? O que é a variação de velocidade em relação ao tempo? É a aceleração. Então, o que quer dizer? A gente quer dizer que a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é constante. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de uma moto. No tempo 0, ela tem a velocidade 0. No tempo 1 segundo, ela tem a velocidade 2. No tempo de 2 segundos, ela tem a velocidade 4. No tempo de 3 segundos, ela tem a velocidade 6, 4, 8, 5, 10. Perceba que a cada segundo, ela está aumentando a velocidade dela, só que ela está aumentando um valor fixo, que são 2 metros por segundo. Então, aqui do tempo 0 para o 1, eu aumento 2. Aqui eu vou aumentar 2. E percebam também que se eu pego um intervalo de tempo, por exemplo aqui, esse intervalo de tempo aqui de 4 a 2 segundos, então, e faço, por exemplo, aqui a minha aceleração média, eu vou ver que essa aceleração também vai ser de 2 metros por segundo. Isso quer dizer que essa moto aqui, ela está em movimento uniformemente variado. Inclusive, eu poderia prever quais seriam as próximas velocidades que essa moto iria ter se ela mantivesse essa aceleração. Aqui, por exemplo, eu coloquei nesse gráfico aqui, em linha até a linhazinha azul que a gente tem aqui, são os dados que a gente tem aqui informados. E aqui em amarelo seria o que a gente poderia prever, que seria a velocidade dela se ela continuasse aumentando de 2 em 2, se a aceleração dela continuasse sendo de 2 metros por segundo. A gente ia ver que a velocidade dela aqui ia aumentando em 2 metros por segundo, a cada segundo. Beleza, gente? Pessoal, o restante da aula aqui vai ser de resolução de exercícios, então para não ficar muito puxado aqui para a gente ir direto, recomendo aí que vocês vão no banheiro, bebam água, tomem um cafezinho, para quando a gente voltar, vamos estar ligado aqui na resolução desses exercícios, beleza? Então, show de bola. Pessoal, para dar continuidade aqui com a nossa aula, eu vou resolver aqui com vocês alguns exercícios. O primeiro deles é o seguinte: a partícula A, se movendo em velocidade constante, a 54 km por hora, está a uma distância de 200 metros da partícula B, que se move a 18 km por hora, também em velocidade constante. Aí a questão ela pede o seguinte: qual a variação do espaço da partícula B após 10 segundos, variação de espaço da partícula B, quantos segundos a partícula A levará para percorrer 200 metros, qual será o tempo em segundos necessário para que essas duas partículas se encontrem, e qual a distância que a partícula A percorreu até encontrar a partícula B. Quando a gente pega uma questão assim, pessoal, a gente tem que já começar a se atentar para as unidades que a questão te dá e as unidades que a questão está pedindo. A questão aqui está dando velocidade em km por hora e uma distância entre as partículas aqui em metros, mas na maioria das questões aqui ela está te pedindo para calcular em metros e obter o tempo em segundos. Então, em vez de vocês ficarem trabalhando aqui com km por hora, já converte logo essa velocidade para metros por segundo. Então aqui, por exemplo, para a partícula B, 18 km por hora, se a gente dividir por 3,6, a gente vai obter que são 5 metros por segundo. Já para a partícula A, 54 km por hora, a gente vai ter que 15 metros por segundo. Beleza, gente? Então, aqui eu coloquei esse desenhozinho aqui para vocês. Uma coisa que eu acho que vai ajudar muito a vocês na hora de fazer as questões é vocês tentarem desenhar, entre aspas, exemplificar aqui o que está acontecendo. Tem questão que não vai dar, mas ajuda bastante vocês visualizarem melhor a questão. Então, vamos aqui começar para a letra A. Ela pede o quê?
qual a variação de espaço da partícula B após 10 segundos. Então, pessoal, vamos relembrar aqui o que é a variação do espaço. É a diferença da posição inicial, da posição final, menos a posição inicial. A gente viu na aula de hoje que a posição de um corpo ela é dada pela equação horária da posição, função horária da posição. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter para a partícula B? Para a partícula B. Ela quer saber qual é a posição, qual é a variação de espaço. Então, o que ela quer saber, na verdade? É S menos S0. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai precisar calcular? A gente vai precisar calcular o nosso ΔS após 10 segundos. Então, o que a gente precisa saber para calcular isso aqui? A velocidade inicial da partícula, a aceleração dessa partícula e o tempo que está tendo o movimento. Beleza, gente? Aqui, a questão ela fala que a velocidade da partícula B ela é constante. Então, o que significa? Que a aceleração vai ser zero. Então, esse termo todo aqui de aceleração vai ser zero. E se a gente pegar lá, lembrar da função horária da velocidade, a gente vai ver que esse termo aqui de aceleração também vai zerar e que a velocidade inicial é igual à velocidade final. Isso é meio óbvio porque, como é constante, a velocidade aqui que a partícula inicia o movimento vai ser igual à velocidade final que a partícula vai estar. O que a gente vai fazer aqui? Vai jogar esse S0 para cá, a gente vai obter o nosso ΔS, que vai ser igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só que a gente já viu que a aceleração aqui nesse caso é zero, então a gente vai ter que ΔS é igual a V0t. A gente viu também que a velocidade é igual à velocidade inicial, então a gente vai ter essa fórmula aqui, ΔS é igual a V vezes o tempo. Então, qual vai ser o nosso ΔS? Vai ser a velocidade em metros por segundo vezes o tempo em segundos. A velocidade em metros por segundo a gente já calculou anteriormente, viu que a velocidade da partícula B é 5 metros por segundo. A questão ela pergunta qual vai ser a variação após 10 segundos, então vai ser V vezes o tempo, a velocidade vezes o tempo. Então a gente vai ter aqui que a variação de espaço vai ser de 50 metros. Beleza, gente? Vamos aqui para a próxima questão, para o próximo item, né? A letra B aqui está perguntando quantos segundos a partícula A vai levar para percorrer 200 metros. Nesse caso aqui, o que ela quer saber? Ela quer saber o tempo. Aqui a questão está pedindo o tempo. A gente vai usar novamente aqui a nossa equação horária da posição. E novamente aqui ela já está perguntando para a partícula A, só que a partícula A também possui velocidade constante. Então, nesse caso aqui, vai ser a mesma coisa. Esse termo aqui os termos que têm aceleração vão ser zerados, porque a aceleração de uma partícula que tem velocidade constante é zero. Então, a gente vai ter aqui novamente que a nossa fórmulazinha ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Só que aqui a gente tem o valor de ΔS e tem o valor da velocidade. Ele quer saber qual vai ser o tempo que vai levar para essa partícula A percorrer 200 metros. Então, pessoal, 200 metros vai ser igual a 15 metros por segundo vezes o tempo. Quando a gente passa aqui dividindo, 200 dividido por 15 vai dar 13,3 segundos. Então, é assim que a gente calcula quanto tempo que essa partícula vai levar para percorrer 200 metros. Aqui agora a questão já fica um pouquinho mais complexa. Ela pede o seguinte: qual é o tempo em segundos necessário para que as duas partículas se encontrem? Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a partícula B a 18 km por hora, no caso a 5 metros por segundo, e a partícula A aqui a 54 km por hora, ou 15 metros por segundo. A partícula B ela vai estar andando aqui no mesmo sentido que a partícula A, só que ela vai estar numa velocidade menor do que a partícula A. Justamente por conta disso, a partícula A vai conseguir em algum momento encontrar e até mesmo ultrapassar essa partícula B. Só vai acontecer porque a velocidade dela é maior do que a velocidade da partícula B. Se fosse igual, a distância aqui de 200 metros entre elas ia se manter constante durante todo o trajeto. Vocês entendem isso, né? Você está andando aqui a 18 km. Se por um acaso a partícula A também estivesse andando na mesma velocidade, as duas elas não iam estar se afastando. Elas iam estar sempre com o mesmo distanciamento entre elas. Então,
para esse tipo de questão aqui acontecer, no caso, para a gente ter uma possibilidade da partícula que está atrás, ou do corpo que está atrás, alcançar o corpo que está na frente, o corpo que está atrás ele precisa estar com uma velocidade maior, ou a gente vai ver mais para frente, esse corpo precisa possuir algum tipo de aceleração que em algum momento ele vai ultrapassar, vai ganhar uma velocidade que vai ser maior do que a velocidade b, e em algum momento ele vai ultrapassar o corpo b, beleza? Mas a princípio aqui é só entender que a partícula A vai ultrapassar a partícula B porque ela tem uma velocidade maior. Então, só que não é uma conta tão simples, porque a gente sabe que a partícula B está andando também. Não é só a gente pegar esse 200 e dividir por 54 para saber em quanto tempo que a partícula A vai chegar em 200 metros. Não é pura e simplesmente fazer essa conta aqui que a gente fez, que é saber que em 13 segundos aqui a partícula A percorreu 200 metros. Em 3 segundos, de fato, a partícula A vai ter chego aqui. 3,3 segundos vai ter chego aqui em 200 metros. Só que nesse meio tempo a partícula B já foi bem mais para frente. Então, elas vão se encontrar em um tempo maior do que 13,3 segundos. A gente vai ver isso aqui no próximo slide. E vai ver também como é que a gente faz essa conta. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Então, o que eu preciso saber de fato? Eu quero saber aonde que a posição final da partícula A vai ser igual à posição final da partícula B. Beleza? Então, aqui o que eu tenho no problema? Eu sei que a posição inicial aqui da partícula A ela está em 0. Como o B está a 200 metros na frente, eu posso dizer que a posição inicial da partícula B é 200. Então, qual vai ser a posição final da partícula A e a posição final da partícula B? Eu não sei ainda, mas eu sei que elas vão ser iguais. Então, pessoal, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Eu vou ter a equação horária para as duas partículas. Cada partícula vai ter a sua própria equação horária com os seus próprios valores aqui que a gente vai substituir. Então é o seguinte, para a partícula A, gente, o que a gente vai ter aqui? A posição final dela vai ser a posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aqui nesse caso, a gente já viu que tanto para a partícula A quanto para a partícula B, a aceleração é igual a zero. Então, nesse caso aqui, esse termo aqui que trabalha com a aceleração vai ser zero. Então, a gente vai precisar fazer para achar essa equação aqui, para achar a resposta dessa questão? Vai ser igualar a posição inicial, a posição final da partícula A com a posição final da partícula B. Beleza? A posição final da partícula A é esse termo todo aqui da equação horária da partícula A. E a posição final da partícula B é esse termo todo aqui da equação da partícula B. Então, quando eu igualo esses dois termos, eu vou ter essa equação aqui grande. Aqui, como eu já falei, o termo da aceleração, tanto da partícula A quanto da partícula B, por a aceleração delas serem iguais a zero, pela velocidade ser constante, elas vão zerar. Então, aqui vai ser só substituir, gente, os valores que a gente tem da posição inicial de A, da velocidade inicial de A, da posição inicial de B e da velocidade inicial de B nessa equação que sobrou aqui. Então, posição inicial de A, a gente viu lá que é a posição 0. Posição inicial de B, a gente viu que a partícula B está a 200 metros na frente da partícula A. Então, se a gente tomar o A como 0, o B vai estar a 200 metros na frente. Então, a posição inicial da partícula B é 200 metros. Então, a gente coloca aqui. Qual é a velocidade inicial da partícula A? Que vai ser igual à velocidade final, não vai variar a velocidade ao longo do tempo. É de 15 metros por segundo. E qual é a velocidade da partícula B? É de 5 metros por segundo. Então, a gente vai ter essa equação aqui, no final das contas. Esse 5 vai passar para cá diminuindo, então vai ficar 15 menos 5 vai dar 10. Então, a gente vai ter que 10 vezes o tempo que essas partículas levaram para se encontrar, vai ser igual a 200. Então, a gente vai ter que ter igual a 20 segundos. Pessoal, aqui na equação aqui, eu não estou botando as unidades, porque senão ia ficar muita coisa, muito grande aqui, não ia ficar muito legal no slide. Então, o que eu vou pedir para vocês é sempre, vocês precisam trabalhar sempre com a mesma unidade, gente. Então, se você está trabalhando com unidade de comprimento usando o metro para velocidade,
Para a posição, você vai ter que usar metro também. Se aqui você estiver trabalhando com quilômetros por hora, aqui você vai ter que trabalhar com quilômetros. E a aceleração você vai ter que trabalhar com quilômetros por hora ao quadrado. Então aqui o quarto item, o que a questão pede? Ele pede para calcular a distância que a partícula A percorreu até encontrar a partícula B. Como é que a gente vai fazer isso? A distância que percorreu foi o quê? Foi o nosso ΔS, certo? Então, o nosso ΔS vai ser igual a quê? Para calcular o ΔS, a gente passa esse S0 para cá, para esse ladinho. Então, a gente vai sobrar só esse termo aqui da equação, que vai ser a velocidade inicial vezes o tempo. Esse tempo aqui de 20 segundos a gente calculou na última questão, no item C. E o termo da aceleração, como a velocidade é constante, vai ser zero. Então, a gente vai ter aqui que o nosso ΔS vai ser de 300 metros. Ou seja, até a partícula A encontrar a partícula B, ela vai percorrer 300 metros. Beleza, gente? Pessoal, vamos agora aqui para a nossa segunda questão. Vou ler a questão aqui. A partícula A parte do repouso com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado e se encontra inicialmente a 1.500 metros da partícula B, que se move a 162 km por hora com velocidade constante. Então, se vocês olharem bem, o esquema da questão vai ser bem parecido com o da questão passada. Qual vai ser a principal diferença aqui? A minha partícula A está partindo do repouso. E eu então, ou seja, a velocidade inicial dela aqui é 0 metros por segundo a 0 km por hora. E a minha partícula B está aqui numa velocidade constante. Então, pessoal, vocês devem lembrar que na questão anterior eu falei que a partícula A ela não ultrapassaria aqui a partícula B, não alcançaria a partícula B, se ela não possuísse uma velocidade maior do que a partícula B, ou se ela não possuísse algum tipo de aceleração. Nesse caso aqui, gente, por que a partícula A vai alcançar a partícula B? Sendo que a velocidade inicial aqui dela é zero. Por que acontece? Como a partícula A possui uma aceleração, aqui no tempo de zero, ela vai estar com velocidade igual a zero, mas como a aceleração dela aqui é de 3 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo que passa, ela vai estar aumentando a velocidade dela em 3 metros por segundo. Eventualmente, ela vai ultrapassar esses 45 metros por segundo aqui, que é a da velocidade da partícula B. E nesse momento aí, quando ela ultrapassar 45 metros por segundo, ela não vai ter ultrapassado ainda a partícula B. Mas a partir do momento que ela tem a velocidade maior que a partícula B, aí sim a gente já começa a ter vamos dizer assim, uma recuperação aqui de espaço. A partícula A vai de fato estar se aproximando da partícula B. Até o momento que a velocidade da partícula A é menor que esses 45 metros por segundo, a partícula B vai estar só se afastando da partícula A cada vez mais. No momento que a velocidade de A ultrapassa os 45 metros por segundo, como a velocidade B vai estar sempre constante, a partícula A vai começar então a diminuir a distância dela para a partícula B, até que eventualmente ela se encontre com a partícula B. Então vamos lá, vamos resolver os itens que a questão está pedindo. Letra A. Qual é a variação de espaço da partícula A após 12 segundos? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Pessoal, a gente vai usar aqui de novo a nossa equação horária da posição, por isso que eu falei com vocês que essas duas fórmulas, tanto a da equação horária da posição quanto a da velocidade, elas são muito importantes. Nessa questão, o que a gente tem? Qual é a velocidade de A? Velocidade inicial do corpo A. Ela é de zero, ela está em repouso, a questão fala que está em repouso, então é 0 metros por segundo. Qual é a aceleração da partícula A? É 3 metros por segundo. E o que ele pede? Qual vai ser a variação de espaço após 12 segundos, certinho? Então, o que a gente precisa? Calcular o nosso ΔS. Jogo o S0 para o outro lado, vai ser a posição final menos a inicial, a gente vai ter aqui o nosso ΔS. Vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Show? Então, quanto que é a velocidade aqui vezes o tempo? Vai ser 0 vezes 12, vai dar 0, que a velocidade inicial é 0,
mais ter aqui 3, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. 12 ao quadrado vai dar 144. Então a gente vai ter aqui 3 vezes 144 dividido por 2 é 3 vezes 72, vai dar 216. Então, após 12 segundos, a partícula A ela vai ter percorrido 216 metros. Beleza, gente? Aqui no item B, pessoal, o que a questão está pedindo? Qual vai ser o tempo que a partícula A vai levar para percorrer 150 metros? Então, a gente tem aqui que o nosso ΔS vai ser de 150. E a gente vai usar de novo a nossa equação horária aqui da posição. Vamos lá. ΔS vai ser igual a V0, T mais até ao quadrado sobre 2. Só passei o S0 para o outro lado. A velocidade inicial da partícula A é 0. Então, esse termo aqui vai ser 0. 150 é a nossa variação aqui do espaço que a gente quer saber. Mais 3, que é a aceleração, vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 150 vai dar 300, dividido por 3 vai dar 100. Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai ter que t ao quadrado é igual a 100. Então, o valor de t vai ser a raiz quadrada de 100. Qual é o valor da raiz quadrada de 100? É mais 10 ou menos 10 segundos. Só que, gente, tempo negativo aqui para esse tipo de questão, não tem como eu falar que a partícula levou menos 15 segundos. Seria como se ela estivesse voltando no tempo, entendeu? Então, a gente fala que não possui sentido físico nesse caso aqui, a gente tem um tempo negativo. Então, o valor que a gente vai pegar aqui é pura e simplesmente que a raiz de 100 vai ser o valor só positivo, que é 10 segundos. Beleza? Aqui, pessoal, para o item C, o item C ele pede o seguinte: qual será o tempo em segundos necessário para que essas duas partículas se encontrem? A gente já viu isso aqui naquela questão que a gente fez anteriormente, no exercício 1, que a gente consegue saber o tempo que duas partículas se encontram igualando as funções horárias da posição dessas duas partículas e resolvendo por tempo. Então vai ser isso que a gente vai fazer. A gente sabe que o que a gente sabe a respeito desse problema, que a posição inicial da partícula A ela vai ser 0. A gente sabe que a partícula B está a 1500 metros da partícula A, então a gente vai considerar aqui que a posição inicial da partícula B é 1500 metros. A aceleração da partícula A é 3 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial é 0, que ela está partindo do repouso, e a velocidade inicial da partícula B, e vai ser constante também ao longo do tempo, é de 45 metros por segundo. Então vamos lá, gente. Pessoal, Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai igualar a posição da partícula A com a posição da partícula B, posição final. Então, a gente vai ter que esse termo aqui vai ser igual a esse termo aqui. Então, uma questão da gente substituir os valores que a gente tem, fazer as considerações que tem que fazer. Por exemplo, aqui a aceleração da partícula B é 0, então esse termo aqui vai ser 0. Posição inicial da partícula A, 0. Velocidade inicial da partícula A é 0 metros por segundo. Aceleração 3. E posição aqui do outro lado da equação, posição inicial da partícula B, 1500 metros. Velocidade da partícula B, 45 metros por segundo. Resolvendo isso aqui, esses zeros aqui vão sumir. O 2 vai passar para lá multiplicando todo mundo, então a gente vai ter que 3t ao quadrado é igual a 3.000 mais 90t. t ao quadrado, então, vai ser igual a 1.000 mais 30t. Aqui que eu fiz foi dividir todo mundo por 3. E passando esses dois termos aqui para o lado esquerdo da equação, t ao quadrado menos 30t menos 1.000 é igual a 0. Isso é uma equação aqui do segundo grau. Para quem não lembra, uma equação do segundo grau ela é dada por uma expressão característica a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a 0. Então, pessoal, se eu tenho aqui uma equação que ela, por exemplo, esse aqui que é x ao quadrado menos 4x menos 21 é igual a 0, qual vai ser os valores de a, b e c, respectivamente? Quem está multiplicando o termo de x ao quadrado? 1, está implícito aqui, mas é 1. Então, o meu a vai ser 1. Quem é o termo aqui que está multiplicando x? É menos 4. Então, o meu b vai possuir um valor aqui de menos 4. Quem é o último termo aqui dessa equação, que é o termo sozinho? É menos 21. Então, o meu c vai ser menos 21.
Bom, beleza, agora a gente já sabe quem é o termo A, B e o C. A gente precisa saber como é que a gente acha a resposta, como é que a gente calcula, por exemplo, quais são os valores de x que vão satisfazer essa equação. Aqui do lado, nessa fórmula aqui, a gente tem a resolução por Bhaskara, que vai ser o valor da raiz, ela vai ser menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, e isso tudo aqui dividido por 2a. Então, para esse caso aqui, gente, o que eu vou resolver aqui, depois eu vou voltar para a nossa questão e resolver a nossa questão. Então, nesse nosso exemplo aqui, menos b vai ser menos, quem é b, menos 4. Então, vai ser menos 4. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, quem é b ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a é igual a 1, vezes c, que é igual a menos 21. Dividido por 2 vezes o a ele é 1. Então, a gente vai ter que x é igual a 4, mais ou menos raiz de quê? Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Menos 4 vezes 1 vai ser menos 4. Menos 4 vezes menos 21 vai dar mais, vai dar um valor positivo, que menos com menos vai dar mais, 84. Então, 84 mais 16 é 100. Então, a gente vai ter aqui que a nossa resposta era 4, mais ou menos raiz de 100 dividido por 2. Então, uma das opções de raiz, para esse caso aqui, é a raiz positiva. Então, vai ser 4 mais 10 dividido por 2, que 4 mais 10 aqui é 14, dividido por 2 dá 7. E a outra opção de raiz é a raiz negativa de 100. Então, vai ser 4 menos 10 dividido por 2. Vai ser o quê? Menos 10 mais 4 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Beleza, gente? É assim que a gente resolve uma equação de segundo grau. Tem outras formas, vocês vão ver isso aí melhor na parte de matemática, na disciplina de matemática. Vou colocar aqui que a fórmula de Bhaskara nem sempre é a mais simples de resolver, mas é a que sempre vai dar certo. Mas assim, nada impede que vocês usem as outras formas de vocês resolverem a equação de segundo grau. Beleza, gente? Então, vou continuar aqui. Voltando para a nossa questão, como é que a gente vai resolver essa nossa equação de segundo grau aqui? Primeiro a gente vai identificar quais são os termos A, B e C dessa questão. Ah, professor, mas aqui não é x, aqui é t. Gente, não importa qual é a incógnita. O importante é vocês reconhecerem que o t aqui nessa questão é a incógnita. Ou seja, se é x, se é z, se é w, isso não importa. Então, vamos lá. Quem é o termo que está multiplicando a incógnita ao quadrado? Quem é o nosso A? Ele é 1. Quem é o nosso B? Menos 30 está multiplicando o t sozinho, certo? Então, o nosso B ele vai ser menos 30. E quem é o termo isolado? É menos 1000. Então, o C vai ser menos 1000. Então, vamos resolver aqui, gente. O t ele vai ser igual a menos b. A gente tem que olhar aqui a fórmula. Menos b. Então, vai ser menos 30. Mais ou menos a raiz de quê? De b ao quadrado. Quem é b é menos 30 elevado ao quadrado. Menos 4ac. O a é 1 e o c é menos 1000. Dividido por 2a. Então, vamos continuando aqui. T vai ser menos 30, vai dar 30. Mais ou menos a raiz de... quanto que é 30, menos 30 ao quadrado? Menos 30 vezes menos 30 vai dar... menos com menos dá mais, vai ser positivo. 30 vezes 30 é 900, então a gente vai ter aqui 900. Menos 4 vezes 1, continua menos 4, vezes menos 1000, então 4 vezes 1000 vai dar 4000, menos com menos dá mais, então a gente vai ter aqui 4000. Então, qual vai ser o resultado aqui? Vai ser menos com menos dá mais, vai ter 30, mais ou menos a raiz de 4.900. Então, aqui, gente, qual é a nossa primeira solução? 30 mais a raiz positiva de 4.900 dividido por 2, vai ser 30 mais 70. Dividido por 2, que vai ser 100 dividido por 2. Então, a nossa primeira opção aqui de resultado, a gente tem que ter igual a 50 segundos.
A segunda raiz dessa equação vai ser o seguinte, 30 menos raiz de 4.900 dividido por 2, então a gente vai ter 30 menos 70, a gente vai ter menos 40 dividido por 2. Então, nesse caso aqui, a nossa segunda opção de resultado seria T2 é igual a menos 20. E aqui, como eu já falei antes, a gente está sempre buscando para o tempo a raiz positiva, beleza, gente? Então, a resposta aqui do nosso problema vai ser 50 segundos, vai ser o tempo necessário para essas duas partículas se encontrarem. O item D agora, pessoal, o que ele está pedindo? Ele pede para a gente calcular a distância que essa partícula A percorreu até encontrar a partícula B. Para a gente calcular isso aqui, a gente precisa já ter feito a questão anterior, que é o item C, para saber quanto tempo que levou até a partícula A encontrar a partícula B. E com esse valor de tempo, a gente só substitui aqui na equação. Então, vamos lá, qual é a equação aqui para a partícula A? A equação da posição. Então, a gente vai passar esse S0 para o outro lado, a gente vai calcular aqui o ΔS. Ele vai ser igual ao que? A velocidade inicial dessa partícula A, a gente viu que ela partiu do repouso, é 0, vezes o tempo que levou esse movimento todo, 50 segundos, vezes 3, mais 3, que é a aceleração, vezes 50 ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui que o nosso ΔS é igual a 3 vezes 50 ao quadrado dividido por 2. 50 ao quadrado é 2.500. 3 vezes 2.500, 7.500, dividido por 2. A gente vai ter que essa partícula, no final das contas, até a partícula A, ela saindo do repouso até ela encontrar a partícula B, ela percorreu 3.750 metros. O item E, ele pede qual é a velocidade da partícula A no momento em que ela encontra a partícula B. Então, pessoal, o que a gente vai precisar usar aqui? A equação horária da velocidade. E também a gente já precisaria ter calculado qual é o tempo que essa partícula A levou até encontrar a partícula B. Bom, o que a gente vai usar aqui? A equação da velocidade. A gente vai saber que o que a gente quer saber, na verdade, é a velocidade final da partícula A. A velocidade final da partícula A, ela vai ser igual à velocidade inicial da partícula A mais a aceleração da partícula A vezes o tempo que teve esse movimento. Então, a velocidade final ela vai ser igual à velocidade inicial. A velocidade inicial é 0, mais 3, que é a aceleração, vezes o tempo. Então, a velocidade final da nossa partícula A ela vai ser de 150 metros por segundo. Tranquilo, gente? É só o difícil de resolver essa questão aqui, a parte mais chata mesmo, é você encontrar o tempo que elas levam para se encontrar. Beleza? Aqui, pessoal, a letra F, o que ela pede? Ela pede o seguinte: qual a velocidade da partícula A após esta percorrer 600 metros? Essa aqui, pessoal, é uma clássica questão que a gente vai usar a equação de Torricelli. Por quê? Porque a gente sabe qual é a velocidade inicial da partícula, a gente sabe a aceleração da partícula, e a gente sabe quanto que essa partícula percorreu e quer saber a velocidade final dessa partícula. Nesse caso aqui, a gente não precisa calcular o tempo e depois calcular a velocidade. Aqui, como a gente tem essas três informações, distância, velocidade inicial e aceleração, a gente consegue já calcular direto a velocidade final. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Então, basicamente, substituir na fórmula. O que a gente quer saber? A velocidade final. Velocidade inicial ao quadrado é 0 ao quadrado, vai ser 0. 2 vezes a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS aqui, que vai ser de 600 metros. A nossa velocidade ao quadrado aqui vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 3, 6 vezes 600, 3.600, vai ser a raiz quadrada de 3.600. A velocidade aqui vai ser o valor positivo aqui dessa raiz, porque essa partícula está aqui se movimentando no sentido da trajetória, então a gente sabe que essa velocidade aqui ela é positiva. Então, a velocidade da partícula no momento que ela tiver percorrido 600 metros vai ser de 60 metros por segundo. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Na semana que vem eu dou continuidade aqui, a aula já está muito longa. E a gente continua resolvendo esses exercícios aqui com vocês. Eu vou passar uma listinha também. Aí vocês me falam se vocês estão tendo dúvida, quais dúvidas vocês estão tendo.
E é isso. Bom, boa semana aí para vocês. Um abraço. Até.